contrário, a gente está aí tentando superar e matar os nossos compromissos, mas de repente a gente é muito rico diante dessas pessoas com a nossa farta mesa de alimentação. E a gente sabe que às vezes a gente até nem come o que a gente tem, porque a gente está com vontade de comer uma outra coisa, né? E aí a gente vê uma reportagem dessa e a senhora dizia que o filho mais velho tinha condições de passar mais fome, o pequenininho é que não aguentava. E tudo isso dói muito na gente, né? Dói muito na gente porque são pessoas como a gente, né? São pessoas que não escreveram o amanhã delas, né? São pessoas que não podem responder pelo lá atrás. São pessoas que não têm a quem recorrer, né? E, enfim, e eu acho que por aí Jesus ensina um bocado de coisa, gente. Mas, enfim, eu estava hoje, né, mais um dia, e eu estava aqui pensando, né, o que, que a gente poderia refletir? Que da última reunião da gente foi muito interessante, porque a gente estudou sobre o poder da oração, a forma de como a gente pode orar, né? A gente falou até daquela reunião de oração que todas as pessoas estavam orando para a libertação de Pedro. E na esteira desse caminho, eu gostaria hoje de refletir com vocês um fato que, é como eu digo a vocês, na Bíblia, apesar da gente achar que sabe, achar que já sabe a história tal, a gente se surpreende. E o texto dessa reflexão nossa de hoje é assim, Deus nos surpreende. Porque é mais ou menos um lado da história de Moisés que eu queria refletir com vocês. A gente sabe que lá em Êxodo existe um texto mais ou menos assim, que Moisés estava pastoreando as ovelhas do sogro Jetro e que de repente ele viu um arbusto pegando fogo. E ele ali olhou e estranhou porque o arbusto não pegou fogo. As chamas do fogo, embora muito fortes, não consumiam o arbusto. Então, o que aconteceu? Moisés voltou para ver por que tinha acontecido aquele fenômeno. E quando ele volta, isso diz o texto, Deus diz, Moisés, Moisés. E aí ele corre em direção a Deus, porque ele diz, eis-me aqui, né? E quando ele corre, primeiro veio o anjo, né? Para depois surgir a voz de Deus, e aí Deus diz, pare, tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. E aí acontece o que a gente sabe, né? E eu queria discorrer um pouco sobre essa forma de Moisés verificar tudo isso. A gente sabe que, de repente, Moisés estava há 40 anos ali no deserto, porque ele estava fugitivo de um crime que ele havia cometido. Então, o filho da filha do faraó estava ali exilado, não é? Então, ele faz esse relacionamento com a filha de Jetro, porque Jetro é um sacerdote de outra religião. E aí ele se namora da filha dele, casam-se, né? E ele passa 40 anos, simplesmente fazendo uma atividade para o sogro dele. Pastor. Pastor não o pastor naquela época era quando eles pastoreavam as ovelhas para que as ovelhas não fossem atacadas pelos lobos, né, pelos animais. Então, era o pastoreio. Eles eram, assim como foi Davi, Moisés também pastoreava as ovelhas. E nesse momento que ele está ali pastoreando as ovelhas, e aí eu queria falar um pouco dele, né? Ele que já tinha, quando ele foi para o deserto, quando ele fugiu porque ele matou esse soldado, ele já tinha 40 anos. Então, naquela época que Moisés estava pastoreando as ovelhas, ele era um senhor de 80 anos. E ele era um senhor, a gente sabe que as pessoas mais idosas, elas vão perdendo
essa coragem, né? Essa coragem assim, de serem ousadas. Então, eu estou querendo dizer tudo isso para que a gente possa saber o que estava acontecendo com aquele servo de Deus. E aí, Moisés imediatamente pastoreando, e quando ele está pastoreando, ele está tranquilo no dia a dia dele, na vida trivial dele. E aí ocorre, e naquela época era muito comum, por conta do sol causticante, acontecer esses incêndios, não é? Como aconteceu nessa sarça. Então, aconteceu e ele achou aquilo super normal. Mas quando ele olha para a sarça, ele vê que as chamas estão mais ou menos como se lambessem as folhas do arbusto e não consomem ela. E é quando ele volta. E aí Deus se apresenta, chama ele, né? Pede para ele tirar a sandália e diz a ele que deseja que ele seja que ele possa iniciar uma revolução de libertação para o povo dele se libertar do Egito, né, do trabalho escravo do Egito, há mais de 400 anos. E Moisés é muito interessante, porque Moisés diz assim, e quando eu chegar lá, e como é que eu faço? Quando chegar lá, eu vou dizer aos israelitas que quem me mandou lá? Como é seu nome? E aí Deus diz assim, eu sou o que sou, não é? Esse diálogo de Deus com Moisés é uma das coisas mais maravilhosas. Esse diálogo é um divisor de águas do Antigo Testamento para o Novo. Porque o livro de Gênesis, de Deuteronômio, é tudo uma explicação do que é o Êxodo. E a gente sabe que depois disso, lá no Novo Testamento, o evento mais significativo foi justamente a ceia do Senhor, né? A Páscoa, a última Páscoa de Jesus com os discípulos. Então, olha lá, a Páscoa, né? E Deus se apresentando a Moisés dessa forma. Então, eu queria refletir com vocês alguns aspectos que podem ser muito interessantes para todas nós, para vocês e principalmente também para mim. A gente fica, principalmente nesse mundo de hoje, que a gente está vivendo essa pandemia, muitas pessoas vivem questionando assim, Angélica, cadê Deus? Não é? Angélica, eu fico imaginando assim, você fala em Deus com tanta intimidade, e eu não percebo essa sinalização na minha intimidade com Deus. Eu não percebo como eu queria que Deus também, eu senti esse tipo de amor, essa comunhão, essa intimidade com Deus. E aí eu queria tecer alguns comentários justamente com relação a isso. Nem sempre a gente precisa estar em ambientes espirituais para que Deus se revele a gente. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente não deve fazer parte de eventos espirituais que possam acrescentar e possam nos tornar melhor. Mas quando eu digo isso, eu falo do poder de decisão de Deus, da graça de Deus e o que ele deseja para os filhos dele, da forma que ele deseja, no tempo que ele deseja, porque a decisão é dele. Mas existe uma peculiaridade que depende muito de nós. Caminhando nessa reflexão, com certeza a gente, não, como eu dizia, vocês não precisam ir atrás de coisas mirabolantes para a gente se encontrar com Deus, não é? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Moisés essa experiência de Moisés com Deus se deu. Moisés não estava em nenhum templo, não estava em nenhuma reunião de oração, ele estava simplesmente fazendo o dia a dia dele naturalmente e teve essa experiência com Deus. O que eu poderia aqui ressaltar nessa experiência com Deus aos meus olhos humanos, não é? De repente, Moisés poderia ter ido embora quando viu a sarça pegar fogo, porque era uma coisa normal naquela época e acontecia muito. Mas Moisés quis saber
porque a sarça não foi absorvida pelo fogo. Moisés teve um poder de sensibilidade e pôde observar e procurar saber o que diferente tinha acontecido ali. E aí eu chamo a atenção para nós, porque às vezes nós estamos dentro de casa, lavando prato, fazendo uma coisa absolutamente normal, mas temos um poder que vem do Espírito Santo, que nos dá uma sensibilidade de ter uma experiência real com Deus, como Moisés teve. Além do mais, quando Deus diz a Moisés, você amanhã vai ter uma audiência com o faraó, é como se de repente ele tivesse me dizendo assim, Angélica, a partir de amanhã você vai iniciar um movimento de libertação para o meu povo, mas você vai se encontrar pessoalmente com a ministra do Supremo Tribunal Federal, com o ministro do Supremo Tribunal. Eu ia dizer, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Não é assim? Como é que eu vou conseguir isso? Porque uma coisa a gente tem que ter consciência que as coisas de Deus, elas vão além da nossa capacidade humana. A fé, ela se apoia exatamente no maior esforço, numa coisa que o humano não pode fazer. E é por isso que é Deus. E é por isso que ele se revela aos filhos dele da forma que ele deseja. E aí, minha gente, eu fico imaginando que quantas as vezes oportunidades a gente perde, porque a gente está em casa, fazendo cumprindo uma rotina comum, e Deus está ali, em algum lugar, querendo se revelar a gente, querendo conversar com a gente. E a gente não se apercebe desses minutos preciosos que nos são proporcionados. Quando Moisés fala com Deus, uma coisa que fica muito clara na minha cabeça é essa reverência, esse temor que a gente precisa ter com Deus. Vocês vão me dizer, Angélica, mas Deus é o nosso Pai, a gente tem que ter uma intimidade com Ele, mas temor não significa medo. Temor é uma reverência, é um cuidado ao sagrado. Tanto é que ele deixa isso muito explícito quando ele diz, Moisés, tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. E aí, eu também chamo para a experiência para os dias de hoje da gente. A gente tem tido essa reverência, e isso me incomoda muitas vezes, porque essa reverência com o sagrado é muito importante. É muito fundamental, e tudo isso veio lá atrás, porque embora, quem sabe, os pais da gente não tenham orientado a gente nesse sentido, mas a proporção que você vai conhecendo Deus, você vai tendo um respeito maior pelos seus pais, pelas pessoas mais velhas, e Deus, principalmente, quando você tem essa consciência de que é sagrado, que Deus é Deus, que é eu sou, não é? Então, essa reflexão, para mim, fala muito mais do que simplesmente Deus dar uma missão a Moisés com 80 anos para ser o libertador do povo egípcio, do seu povo, né? Do povo dos hebreus, dos israelitas. Eu fico imaginando que, muitas vezes, essa missão é dada a gente. Essa missão é dada a gente porque eu acho que muitas vezes Deus escolhe algumas pessoas para ter uma carga maior. Eu lembro que quando Marjorie era mais próxima minha, ela me questionava muito e dizia assim, Angélica, por que que eu levo tanta carga da minha família, né? E eu dizia a ela, olha, você tem que ficar muito feliz, porque Deus colocou no seu ombro uma missão muito especial, porque ele acha que você vai dar conta. Então, assim, essas missões que Deus coloca no coração da gente dependem muito da nossa receptividade. Ontem, eu me senti extremamente impotente,
Porque quando deu essa notícia dessa senhora sem nada para comer, e aí a rua toda, muita gente passando fome, eu fiquei paralisada na frente da televisão e impotente, porque como eu ia fazer, porque a minha vontade na hora era fazer correndo alguma coisa para essas pessoas. Cheguei a ligar para a Graça. Disse, Gracinha, fale com Vilma, eu vou falar com o filho de seu Gilson para fazer, vou preparar umas 200 quentinhas, porque eu quero dar comida a esse povo. As feirinhas servem para quem tem casa, mas a comida é o povo que está na rua, que não tem casa para morar. Aí eu falei com Gracinha, mas depois eu me arrependi. Eu disse, Deus está dando a missão a mim, então eu não tenho que envolver ninguém. Ele disse, Leia, a gente vai ter que fazer essa comida aqui em casa. A gente vai chamar a manicure de lenha e tal, nós vamos botar na quentinha. E quem vai entregar isso vai ser Beto ou alguma das meninas que eu vou conversar, ou então até o filho do seu Júnior. Então, essa missão é minha, eu não vou envolver ninguém. Porque eu não sei se vocês me compreendem, eu me sinto, às vezes, meio a minha impotência física, a minha impotência de não ir na rua por conta da pandemia. Mas uma coisa é certa, eu não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de fazer. E isso não vem de mim. E é onde eu queria chamar a atenção de vocês. Porque essa receptividade que a gente tem ao reino, eu penso que isso é que vai interessar a Deus. Porque o coração da gente é que vai interessar a Deus. Porque a palavra é tão clara. Jesus chamava os discípulos lá no Antigo Testamento e dizia: olhai os lírios dos campos. O que ele queria dizer? Ele vestia os lírios dos campos com maior pompa do que Salomão. Olha o voo do pardal, não é? Ele dizia isso. E ele dizia: tu me vistes nu, tu me vistes doente, tu me vistes sozinho e preso, e tu não fizeste nada por mim. As ovelhas dele, que obedecem a ele pelo nome, não vão precisar responder a essa pergunta, porque estão fazendo pelo próximo. Mas, evidentemente, que ele vai saber de como anda o coração da gente, porque Deus está atento a todas as intenções da gente. E ele prima por isso, porque ele dá exemplos toda hora de que ele está precisando do povo dele, como se utilizou de Moisés, que era gago, e que foi adiante, não é? E que conseguiu passar por tantas, aquelas pragas todas que Lenha hoje diz que a pandemia é cheia de praga. Não, não é isso. E ele conseguiu ali, confiou em Deus e tudo ocorreu. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Então, assim, os milagres, as coisas estão acontecendo sem muitas vezes a gente perceber. Por exemplo, eu olho para a Zoraide, que foi acometida agora de Covid, com o Roberto, numa situação dessa, não tem como eu não enxergar que Deus está com a mão em cima de Zoraide. Eu olho para a Vaninha, onde o comércio está zerado, onde de repente a gente não tem perspectiva de nada, e ela começa a acreditar numa força que não vem dela, mas que vem de Deus, para colocar adiante os projetos de vida dela. E se reinventar, porque afinal de contas não vamos esquecer que Moisés tinha 80 anos quando Deus chamou ele e deu a maior missão da vida dele. Então, esse texto de Moisés mexe muito com todos nós. Mexe muito com todos nós, e tem uma parte que eu acho que completa-se na nossa casinha, que é exatamente quando Deus coloca no coração de Moisés, e quando existem aquelas contendas, aquelas guerras, e que ele fica com os braços levantados, né, em oração, e todas as vezes que o braço dele arreia, o povo dele o povo de Deus vai perdendo. Então, quando os braços são levantados, o povo de Deus vai vencendo. Isso é um gesto simbólico de Deus para a gente, né? Enquanto estamos
apoiadas em Deus. E quando estamos em comunidade com Deus, porque naquela altura Moisés estava tão cansado dos braços, ele não aguentava os braços levantados, que tinham que carregar os braços de Moisés. Então é simbólico, todas as vezes que nós precisamos nos apoiar, que nós possamos nos apoiar na confiança que Deus coloca no coração da gente. Porque a fé em Deus é exatamente o caminho para a utopia. O que é utopia? É o impossível de acontecer. Mas Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. Então, na realidade, esse texto tem muito a ver com cada um de nós. Quando Deus chama a atenção para esse detalhe de que Moisés vai atrás para saber o que aconteceu, a gente pode passar por uma família que está passando fome. Eu não estou dizendo que é o caso da gente, estou fazendo uma comparação com o arbusto que não queimou com fogo. Então, o que acontece? É como se a gente visse um histórico desse e não ficasse mexido, né? Não ficasse incomodado, porque eu não acredito que nenhum de nós aqui possa não ficar incomodado vendo tanta gente passando fome, não é? De repente, seu Cícero, aquele que vocês conhecem, que ajudava a mamãe, que a gente ajuda até hoje, eu deixei um dinheirinho para ele essa semana, a gente pediu para ele vir aqui, e ele ligou para mim no dia seguinte e disse: Dona Angélica, muito obrigada, olha, eu fui correndo comprar o meu gás, que eu estava sem gás. Aí a gente escuta isso, né? E não tem como a gente não sentir. Não tem como a gente não sentir. Mas nós também precisamos de ajuda, e a nossa ajuda não vem de material. Da mesma forma que Deus faz com que a gente compreenda esse sentimento pelos necessitados, Deus faz a gente entender que a gente precisa de curas espirituais na nossa vida. Libertação a gente precisa. A gente precisa se libertar daquelas amarras que a gente pensa que está melhor e, de repente, acontece alguma coisa e volta tudo à tona. E o coração da gente começa a voltar a ser machucado e a se lembrar de coisas que a gente já nem queria pensar. E eu acredito que com a proximidade com Deus, essa cura interior, ela vai ter efeito no coração da gente. Essa cura interior que a gente precisa ser livre. E eu acho que o ápice da vida de cada um da gente vai ser a gente completamente livre, para que a gente possa viver plenamente o que Deus quer que a gente viva. Sabe, minha gente, não existe um movimento de libertação que Deus não esteja a favor de cada um de nós. Não existe um só movimento de opressão que Deus não seja contrário. É preciso que a gente se aperceba de que a gente precisa se libertar e a gente precisa ajudar o outro a se libertar de correntes tão fortes que ainda perduram no coração e na mente de cada um de nós. Eu fico pensando que as dificuldades são muito grandes hoje, principalmente para os profissionais liberais, né? Eu sei disso porque eu estou sofrendo na pele, eu sei porque esse sentimento deve ser o mesmo de Kiara, de Cíntia, porque a gente vive não só de fazer conciliações, e a gente precisa sempre passar o melhor para as pessoas, e muito embora às vezes a gente não esteja bem, não é? E a gente também sabe que a remuneração hoje da gente tem que ser muito menos, porque a gente sabe e tem que compreender que todo mundo está numa situação difícil. Mas isso não pode retirar de mim a intensidade com que eu possa fazer o que é correto. Isso não, Deus não permite que esse ânimo para que eu possa fazer as coisas permaneça no meu coração. Eu não posso deixar que essa chama suma do meu coração. E essa chama, ela é sempre ativada dependendo do que a minha cabeça, para onde está o foco da minha cabeça e a forma como a gente está vivendo.
Eu ouvi essa semana um trecho até de um sermão que Gracinha me passou, que me chamou muita atenção. Paulo foi um apóstolo que sofreu muito. E ele diz nas suas expressões, nos textos que ele escreveu, que nós somos, o pastor dizia que nós somos exatamente o vaso esconde o que nós somos, não é? Tem o vaso, tem o oleiro, e Deus, que é o oleiro, ele faz a forma da gente. Nós somos aquele vaso que por fora está todo arrumadinho, está ali com a plantinha, mas por dentro nós somos todos cheios de cheixozinhos, de pedacinhos, e precisamos ter essa consciência, porque o que está dentro do vaso, ele é moldado a partir do momento que a gente tem essa consciência de que precisa ser transformado. Moisés, quando chegou junto de Deus, não viu Deus frente a frente. A emoção de Moisés e o poder do Espírito fez com que ele ficasse impactado. E Deus respondeu a mesma forma, de expressão diferente. A minha graça te basta. Eu me agradei de você. Não é? Olha que coisa linda. Deus se agrada do servo dele. A minha graça te basta, eu me agradei de você. Eu vou estar com você, não temas. Quando você estiver diante do faraó, eu estarei ali com você. Então, eu fico pensando, eu não vou deixar de ter dificuldades, mas quando eu estiver passando por alguma dificuldade, esse mesmo Deus que se agradou de Moisés, com certeza vai se agradar de nós, porque nós estamos dispostos a sermos transformados. Ele vai se agradar de nós e ele vai estar comigo nas dificuldades. Eu não vou temer, eu sei que os momentos ruins virão, mas a graça dele vai nos bastar, porque a graça dele é poderosa o suficiente para mudar a minha forma de enxergar. O que é que o texto sobre Moisés nos ensina? Temos que procurar uma outra forma de enxergar, de sentir, de ter cuidado com as coisas mais triviais. As coisas mais. Eu lavo prato aqui em casa, que eu não sei fazer nada, só lavar prato. Se essa pia, a água não escorrer e tiver algum movimento diferente nessa água, alguma coisa aconteceu. Eu tenho que procurar saber por que a água não escorreu. E quando eu digo a água não escorreu, não é por um entupimento que possa haver normal. A água não seguiu o seu curso normal, assim como a sarça não foi queimada. Então, depende muito do meu olhar, do que Deus coloca em mim para eu enxergar de forma diferente. A certeza que me dá é que ele esteve nu e, sem saber, a gente levou uma manta, que ele passou fome e a gente correu e tentou fazer um jantar. Ele esteve sozinho, a gente pegou um telefone e a gente tentou falar com ele. Ele estava deprimido e a gente, de repente, ficou ao lado dele, mesmo sem dizer uma palavra. E tudo isso faz parte do que Deus quer que a gente sinta por aquele que é mais importante para a gente do que a gente mesmo, o próximo, o nosso irmão, aquele que não conhece a Deus, aquele que muitas vezes tenta machucar, tenta magoar, mas a graça de Deus diz assim: eu me agradei de você. Você está mais velha, mas eu vou lhe dar essa missão. Eu quero saber se você está aqui,
Você está pronta para esse desafio? E eu quero dizer, assim como eu tenho a certeza que cada uma de vocês e cada um de vocês quer dizer, sim, Senhor, eu quero ser agraciada pelo teu amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, minha gente, eu achei que esse texto tem